Olá pessoal, tudo bem? Na nossa primeira aula de limites, vimos o que significa o limite de uma função e como encontrar os limites observando gráficos, né? Agora, nessa segunda aula, veremos as propriedades dos limites, que permitem que a gente encontre o valor do limite de diversas funções algebricamente, utilizando a lei de formação dessas funções, o que facilita muito a nossa vida. A primeira propriedade que temos aqui é a propriedade da substituição direta, importantíssima, tá? Ela diz que se f for uma função polinomial ou racional e a estiver no domínio de f, então o limite da função f de x quando x tende a é igual a f de a. Muito bem, então se tivermos uma função polinomial ou racional e a estiver no domínio dessas funções, ou seja, as funções elas precisam existir quando x é exatamente a, né? Elas têm que estar definidas para x igual a a. Aí o limite dessa função quando x tende a é igual ao valor da função quando x é exatamente a, ou seja, é só você trocar o x da função pelo valor o qual x está tendendo, você tem o limite dessa função. As funções que possuem essa propriedade aqui são chamadas de funções contínuas em A, que é o que veremos melhor na aula seguinte. Mas você não precisa se preocupar em verificar se a tua função possui essa propriedade, se dá ou não para fazer a substituição. É só você sempre tentar, tá ok? Sempre tenta a substituição direta. Nos casos onde ela pode ser utilizada, vai te retornar um valor, você vai chegar no valor do limite, beleza? Nos casos onde ela não pode ser utilizada, você vai chegar numa divisão por zero ou numa indeterminação zero sobre zero. Aí são limites especiais que veremos nas aulas seguintes. Mas aí você já sabe que não pode usar a substituição, né? Então não tem problema. Temos aqui alguns exemplos, olha só o primeiro. Limite da função 2x na quinta menos x ao cubo mais 4x mais 3 quando x tende a menos 1. Bom, é só trocar o x da função por menos 1. Vamos lá. 2 vezes x na quinta, 2 vezes menos 1 na quinta. Beleza. Agora, menos x ao cubo, menos 1 ao cubo. Mais 4x fica mais 4 vezes menos 1, mais 3. Pronto. Só trocar o x por menos 1. Como é que vai ficar? Menos 1 na quinta é menos 1, 2 vezes menos 1. Menos 1 ao cubo é menos 1, então fica menos 1. Mais 4 vezes menos 1 é menos 4, mais 3. Aliás, é menos 3, né? Vamos corrigir aqui. É menos 3 lá na função. Beleza. Menos 4, menos 3. 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 1 fica 1 positivo, mais 1. Menos 4 menos 3 é menos 7. Menos 2 mais 1 fica menos 1. Menos 1 menos 7, menos 8. Esse é o valor do limite da função 2x na quinta menos x ao cubo mais 4x menos 3, quando x tende a menos 1. Muito bem. Agora temos ali uma função racional. Temos que encontrar o limite da função x ao quadrado mais 2x menos 3 dividido para 3x menos 4, quando x tende a 2. É só trocar o x da função por 2, né? Aí a gente vê se vai retornar um valor como anteriormente ou se vamos chegar numa divisão por zero ou numa indeterminação. Não tem problema. Trocando x por 2, como é que fica? X ao quadrado temos 2 ao quadrado, mais 2x mais 2 vezes 2, menos 3. Dividido para quem? 3x menos 4 fica 3 vezes 2 menos 4. 3 vezes 2 menos 4. Não teremos nenhum problema aqui, né? No denominador não vai resultar zero, que é o que não poderia acontecer, então não vai ter problema. Vai retornar um valor, a gente pode usar, pode resolver esse limite com a substituição direta. Maravilha! 2 ao quadrado, 4, mais 2 vezes 2, 4. 4 mais 4, menos 3.
sobre 3 vezes 2, 6, 6 menos 4, 2. 4 mais 4 é 8, 8 menos 3 fica 5, 5 sobre 2. Esse é o valor do limite da função x² mais 2x menos 3 sobre 3x menos 4 quando x tende a 2. Então, substituição direta, bem tranquilo, tá? Bem fácil, a gente consegue resolver diversos limites fazendo apenas isso aqui. Agora, as demais propriedades. Para as demais propriedades, a gente vai considerar duas funções, f de x e g de x. Elas estão definidas num domínio D, beleza? Onde o limite da função f de x quando x tende a A e o limite da função g de x quando x tende a A, esses limites existem e C é uma constante real, é um número. Maravilha! Assim, temos algumas propriedades. Olha só a primeira. Diz que o limite de uma constante quando x tende a A é igual à própria constante. Depois, o limite de f de x mais ou menos g de x é igual, quando x tende a A, né? É igual ao limite de f de x quando x tende a A, mais ou menos o limite de g de x quando x tende a A. Ou seja, o limite de uma soma é igual à soma dos limites e o limite de uma diferença é igual à diferença dos limites. Agora a terceira propriedade. O limite de f de x vezes g de x quando x tende a A, isso é igual ao limite de f de x quando x tende a A, multiplicado pelo limite de g de x quando x tende a A. O limite de um produto é igual ao produto dos limites. E isso vai acontecer também com a divisão, tá? Mas antes temos uma propriedade que é uma consequência da primeira e da terceira. O limite de uma constante c multiplicado por uma função g quando x tende a A, isso é igual a essa constante multiplicada pelo limite da função g de x quando x tende a A. Como temos esse produto aqui, é só a gente abrir no produto dos limites. Como o limite da constante resulta a própria constante, então fica a constante vezes o limite de g de x ali. Maravilha! Limite de f de x sobre g de x quando x tende a A, isso é igual ao limite de f de x quando x tende a A, sobre o limite da g de x quando x tende a A. O limite do quociente é igual ao quociente dos limites. Aqui uma observação. Como esse limite de g de x ele está no denominador da fração, ele tem que ser diferente de zero. Se esse limite aqui for zero, não pode ser utilizada essa propriedade, tá? Agora, propriedade 6 é uma consequência da propriedade 3 do limite do produto, né? Temos aqui o limite de uma função f de x que está elevada a um expoente n, ou seja, é o limite de f de x vezes f de x vezes f de x n vezes, né? Quando x tende a A. Isso é igual ao limite de f de x quando x tende a A elevado a n. Porque como eu tenho f de x vezes f de x, eu abro no produto dos limites, né? Então fica limite de f de x vezes limite de f de x vezes limite de f de x n vezes. Portanto, é esse limite ali elevado a n. E a última propriedade é quando temos o limite de uma função f de x que está dentro de um radical. Então, o limite de f de x, o limite, melhor dizendo, da raiz enésima de f de x quando x tende a A é igual à raiz enésima do limite de f de x quando x tende a A. Professor, para que vai servir essas demais propriedades aqui? Vai ser útil para uma situação bem específica como essa daqui. Olha só, temos que usar as propriedades dos limites, né, e os gráficos que estão aqui para calcular os seguintes limites se eles existirem. Temos que fazer o limite da função f de x mais 5 vezes a função g de x quando x tende a menos 2. Depois, temos que fazer o limite da função f de x vezes a função g de x quando x tende a 1. E na letra C, temos que encontrar o limite da função f de x dividido pela função g de x quando x tende a 2. Então vai ser interessante usar essas demais propriedades numa situação como essa, onde a gente não conhece a lei de formação das funções, conhecemos apenas os gráficos, né? E com os gráficos a gente não consegue
não consegue então fazer a substituição direta, né? A gente só consegue encontrar o valor dos limites. Aí sim, tendo o valor dos limites, é só aplicar as propriedades para poder abrir essa soma, né? Esse produto e esse quociente ali. Muito bem. Então vamos lá. Vamos colocar aqui letra A. Limite da função f de x mais 5 vezes a função g de x quando x tende a menos 2. Muito bem. Aplicando as propriedades, o que dá para a gente fazer aqui? A gente consegue abrir isso no limite de f de x quando x tende a menos 2 mais 5 vezes o limite da função g de x quando x tende a menos 2. Primeira propriedade, a propriedade da soma, abrimos na soma dos limites, e aqui eu já apliquei direto a propriedade, se não me engano, número 4 que nós vimos, né? Quando tem uma constante multiplicando uma função, essa constante passa multiplicando o limite. Pronto, agora é só achar quanto vale o limite da função f quando x tende a menos 2, e é só achar o limite da função g quando x tende a menos 2. E aí, como temos o nosso gráfico aqui, a gente vai encontrar esses limites bem tranquilo, né? Quando x tende a menos 2, o que acontece com a função f? Quando x se aproxima de menos 2, tanto pela esquerda quanto pela direita, a função se aproxima desse ponto aqui, né? Que é 1. Então esse limite aqui vale 1 da função f quando x tende a menos 2. Maravilha! Mais 5 vezes o limite da função g agora, quando x tende a menos 2. A função g é azul. Quando x se aproxima de menos 2, a função g se aproxima de quem? Menos 1. Então fica mais 5 vezes menos 1. 5 vezes menos 1, menos 5. Menos 5 mais 1, menos 4. Letra A resulta menos 4. O limite da função f de x vezes a função g de x quando x tende a 1. Muito bem. É o limite da função f de x quando x tende a 1 multiplicado pelo limite da função g de x quando x tende a 1. E aí vamos para o gráfico novamente. Na função f, quando x se aproxima de 1, aqui, a função se aproxima desse ponto, né? Que é onde ela vale 2. Então esse limite aqui é 2. Agora, na função g de x, quando x se aproxima de 1, o que acontece? Quando x se aproxima de 1 pela direita, a função está se aproximando aqui de menos 1. Porém, quando x se aproxima de 1 pela esquerda, a função se aproxima de menos 2, né? Limites laterais resultam valores diferentes, então não existe o limite da função g quando x tende a 1. Certo? Se esse limite aqui não existe, não tem como eu calcular essa multiplicação, logo não vai existir o limite desse produto aqui, certo? Então, esse limite, ele não existe, pois o limite da função g de x, quando x tende a 1, esse limite não existe. E na letra C, limite de f de x sobre g de x quando x tende a 2. Vamos observar o que acontece quando x se aproxima de 2. Bom, primeiro vamos aplicar a propriedade, né? Como é o limite de um quociente, a gente abre no quociente dos limites. É o limite da função f de x quando x tende a 2, dividido pelo limite da função g de x quando x tende a 2.
Esse limite aqui da função g não pode ser zero, né? Para que exista esse limite. Bom, quando o x se aproxima de 2, o que acontece com a função f? Quando o x se aproxima de 2, o 2 está aqui, né? A função f se aproxima desse valor aqui, que acredito que seja 1,5, né? Está entre 1 e o 2 aqui, 1,5, certo? Já a função g, o que acontece quando x se aproxima de 2? Olha só, essa função ela se aproxima justamente de zero, né? Ó, se eu me aproximo do 2 tanto pela esquerda quanto pela direita, a função se aproxima do zero. Portanto, se esse limite aqui vale zero, como ele está no denominador dessa fração, não pode ser zero. Então esse limite aqui também não vai existir. Então a gente vai colocar assim, esse limite não existe, pois o limite da função g de x, quando x tende a 2, esse limite é igual a zero.